Vamos, com muita alegria e satisfação, continuarmos o nosso estudo sobre esse livro maravilhoso que é a Gênesis. E eu, antes de começar, eu queria trazer para vocês, tem forquinha, hoje tem joguinho, hein? Tem joguinho. Então, antes de começar, eu queria mostrar para vocês alinhar com vocês um procedimento. Ô, meu amigo, já estava até sentindo falta. Eu falei, gente, eles não vêm, não vai ter curso. Não tem curso. Então, vocês já estão aí, já estão com curso. Então, o que eu gostaria só de complementar para vocês? Como eu tinha prometido, e eu tenho certeza que o Bira lembra, que eu falei assim, eu vou comprar. Lembra daquela primeira aula, que a gente teve na primeira aula que eu comentei sobre as grandes polêmicas que a Gênesis gerou ao longo desses quase 200 anos, 150, quanto tempo tem a doutrina? 167. Gente, quem foi que respondeu aí? Foi ali cravado, gente. Diz um. Ah, então tá certo. Então você está com toda. Então, conversando com meu amigo José lá, que a gente estava falando sobre isso, né? Essa ideia do Bira da gente ampliar, né? A doutrina espírita, os cursos, né? A medicina espiritual, falar sobre a gente, colocar a doutrina espírita. E nós vamos ver hoje no capítulo, o papel da ciência na Gênese, no capítulo 4, como isso é importante. Vamos ter aula de geografia. Gente, eu estou interessante, meu amigo Guilherme, que me perdoe, eu não sou cientista, não sou geógrafo, mas eu estou aprendendo tudo. Eu estou entrando Eu vi uma série que falou assim, para que eu faço? Eu vou fazer faculdade se agora eu tenho a internet. E realmente, quando você sabe usar uma ferramenta, ela está sendo assim muito útil. Lógico que você tem que verificar o quê? A fonte, se a fonte é fidedigna, não é? Então, eu gostaria só de esclarecer. Lembram daquela primeira, pode falar aula, mas o nosso primeiro encontro, onde tivemos que conversar sobre as polêmicas? Eu comprei e falei para o Bira, eu vou comprar as edições anteriores, porque a quarta edição foi aquela que oficialmente Kardec autorizou enquanto vivo. Tanto que ela é de 1868, e ele desencarnou em 1869. A quinta edição, ele estava trabalhando nela, aquelas polêmicas, eu dei até um livro para vocês, né? Então, mas eu tenho notado, eu tenho visto, eu comprei a primeira edição e a segunda, que algumas perguntas da quarta edição, alguns capítulos, têm mais itens, estão expandidos realmente, por Kardec. Então, quando eu agora mencionar, eu vou dizer quarta edição do Leon Denis, Albertina, né, da tradução do Albertina Escudeiro, da quarta edição de Kardec, item tal. Porque normalmente nas outras edições anteriores é o item anterior. Tá? Quando eu disser o item 18, quem tiver com uma edição, só para a gente não se perder, né? Para quem tiver com a edição anterior. E antes, como vocês sabem, antes de começar, liguei. Deixa eu ver se eu liguei. Não liguei. Liguei. Antes de começarmos, vocês sabem que eu sempre faço um resumo. Obrigado, meu amigo. Eu faço um resumo das duas aulas, né? Das duas aulas, não, do assunto que nós trouxemos na, no encontro anterior, que foi Deus e meu Jesus. O bem e o mal. Puxa, obrigado. Obrigado. O bem e o mal. Jesus, Deus e o bem e o mal. E aí, conversando com meu amigo que não está aqui hoje, eu pelo menos estou vendo, Paulo Brandão, ainda bem, porque senão ele saberia essa resposta. Ele me mandou, eu falei, pô, eu sempre gosto de fazer um, um resumo, e tem que ser rápido, porque agora o Bira, ele hoje não falou. 17h45 é o lanche, e o mínimo de consumo, você, minha irmã, é R$ 50. Mas quem acertar a forca, eu já acertei com o Bira que cada forca vale 10% dos 50. Se acertar os dois autores dessas frases, vai ganhar 20% no lanche. Então vai sair R$ 40. Tá bom? Então vamos lá.
Na semana passada, nós falamos sobre a existência de Deus na natureza divina, na providência e na visão de Deus. Eu trouxe do Obras Póstumas, é um livro que eu estudo muito, um capítulo chamado O Caminho da Vida, que ele faz um resumo muito interessante de Deus. Imagina que a nossa evolução, lá no capítulo 2, é lá em cima. E o que é isso aqui? É o nosso caminho, né? Isso ele comentando, e eu consegui pegar uma imagem. Então, nós começamos aqui. Cada paradinha dessa aqui é um desencarne, é um momento que a gente está ali fazendo o quê? O balanço, né? Ah, eu fiz bem isso, não fiz bem aquilo, o que eu preciso exercitar? E Kardec deixa muito claro isso. Os caminhos, eles podem ser diferentes. A gente pode viver um ano 100 anos, ou numa vida, né, 100 anos, a gente pode viver numa outra existência 40, numa outra 15, numa outra 60, vai depender o quê? Do nossa, vai depender o quê? Da nossa, do nosso plano. Nós não nascemos simples, ignorantes, sem déficits sem créditos, nós somos movidos por uma descoberta que Newton fez, a lei da ação da reação, que nós chamamos de causa e efeito. Então, vai depender dessa lei de causa e efeito que nós vamos ter grandes. Ah, o Mauro precisa ficar muito tempo porque ele é tão difícil, vai passar por pedregulho, vai passar. Mas vamos resumir a história. Era um homem que começou a sua jornada criado. Deus falou: agora você vai sair daqui, vai vir para cá e eu vou te dar o livre-arbítrio, o princípio inteligente, a vontade. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre a Constituição brasileira, universal, né, brasileira, que fala sobre os nossos direitos, o artigo 5. Quem quer concurseiro aí sabe que tem que estudar o artigo 5 direto, né? Então, quando ele chegou lá em cima, vou resumir, quando ele chegou lá em cima, ele encontrou um espírito iluminado e falou assim: olha para trás agora, olha quanta coisa você passou. Me conte um pouco do seu caminho. Ele falou: olha, as primeiras não foi mole, não. Eu saí todo arrebentado, chegava nessas paradas aqui todo arrebentado. Mas é engraçado que depois eu fui melhorando, eu fui sabendo mais ou menos o que eu tinha que fazer, e eu fui sendo ajudado. Numa delas, vamos dizer essa daqui, um lenhador me ajudou e falou assim: ó, quando você encontrar uma bifurcação, entendeu? Cuidado com esse caminho aqui, vai por esse aqui que você vai chegar. Mas quando ele disse, esse lenhador foi legal, quando ele chegou aqui na bifurcação, ele encontrou uma outra pessoa que falou assim: ó, vai por aqui, ó, porque por aqui você vai chegar mais rápido. Ele não sabia, ele estava aqui embaixo. Vai por aqui, ó. Só que ele falou assim, quando ele chegou, ele viu um abismo. E aí esse espírito falou assim: ó, se você pular esse abismo, você já chegou, você não vai precisar de mais nada. Mas, se você cair nesse abismo, você nunca mais vai sair. Aí ele ficou com medo, prudentemente voltou. O lenhador estava aqui, ainda bem que você não foi. Vai por aqui. E chegou. Aí o espírito falou assim para ele: muito bem, eu vou te dizer duas coisas. O lenhador estava certo, 100% certo. Ele te indicou o melhor caminho. É um espírito protetor. Agora, aquele outro, ele não estava totalmente errado. Porque você até pode cair no abismo, mas eu jamais vou deixar você ficar lá para sempre. Sabe por quê? Porque todos aqueles que chegam aqui, eu convido a que eles voltem e ajudem. Quantas almas estão aqui caindo pelos abismos e sejam como os lenhadores. Eu fico até arrepiado, gente. E é Deus, não é? É tudo aquilo ali. Então a gente fica nesse círculo, seja na Terra, no universo, de uns ajudando aos outros. E a ciência vai entrar nisso muito hoje, nós vamos ver depois do lanche. Fiquem aí com essas coisas. E também a parte do bem e do mal, que a gente sabe que é o livre-arbítrio, a gente tem nas escolhas. Nós temos as escolhas. Olha, hoje está um calor danado. Pô, eu vou para a praia ou eu vou lá ver o Mauro? Putz, fala sério. Então, vocês vêm aqui pelo livre arbítrio de vocês. Isso não é maravilhoso? Então,
Vocês escutaram, na minha opinião, tá? O anjo bonzinho. Se vocês fossem para outro lugar, eu ia dizer, eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, Bia. Então vieram para o lugar certo. Mas aí um grande amigo que não está aqui, o Paulo Brandão, falou assim, cadê ele? Ah, então ele não pode responder essa, tá? Ele conhece, que ele me mandou a história. Tem uma história de um grande cientista que resume isso tudo. Aí eu falei, me manda. Só que era uma história escrita, o que ele me mandou. Aí eu falei assim, pô, vou tentar achar um vídeo. E não é que eu achei que conta a história. Aí, nessa história que nós vamos ver, resume todos os dois capítulos: o bem e o mal e Deus. Está aí a história. Você Albert Einstein estava na escola quando seu professor afirmou que se Deus existe, então ele provaria que Deus é mau. Ele Ué, gente. disse assim: Deus criou tudo o que existe. Se Deus criou tudo, então ele criou o mal, o que significa que Deus é mau. Einstein então pede licença ao professor, se levanta e pergunta: Professor, o frio existe? Que tipo de pergunta é essa, Einstein? Claro que existe. Você nunca ficou com frio? Pergunta o professor. Muito seguro, Einstein responde: Na verdade, professor, o frio não existe, pois, de acordo com as leis da física, o que nós consideramos frio, na verdade, é a ausência de calor. Professor, a escuridão existe? Pergunta Einstein. Claro que existe, ele responde. Você está errado, professor. A escuridão também não existe. Na realidade, a escuridão é a ausência de luz. A luz nós podemos estudar, mas não a escuridão. Professor, o mal não existe. É a mesma coisa da escuridão e do frio. Deus não criou o mal. O mal é o resultado do que acontece quando o homem não tem o amor de Deus presente em seu coração. O maior cientista do nosso século, do século anterior, eu acho que é o maior cientista da atualidade, está aqui. Deus não criou o mal. Ele é o resultado do que ocorre quando o homem não tem o amor de Deus em seu coração. É aquela estradinha, é aquela caminhada. Então, aqui a resposta é: não vão ganhar. Caramba, calma, não, 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 não. Eu, hein? Não. Então, aqui, deixa eu desligar isso aqui, que esse negócio que vive. Então, aqui comprei uma caneta até nova. Lá na Taquara, aqui na Taquara, aqui embaixo. Na Magal. Albert Einstein. E eu diria para vocês, a criança, né? Enquanto corpo, mas aquele espírito é um espírito. Quem sabe se já não foi um Galileu, se já não foi um Isaac Newton reencarnado. Não é porque ele trouxe, ele realmente revolucionou com a sua teoria da relatividade, ele revolucionou a nossa compreensão da física e do espaço. Posto isso, fizemos uma rápida, relembrando o episódio, o nosso encontro anterior, Deus, o bem e o mal, está ali. Se a escuridão não existe, a ausência de, né? É só ausência de luz. Então nós não somos maus, nós estamos ainda com a ausência do bem no coração. É isso aqui. Falta ao homem o amor de Deus em seu coração, por isso que a gente ainda vive batendo cabeça nesse mundo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4. E aí eu queria. O capítulo 4 fala do quê? Do papel da ciência na Gênese. O papel da ciência na Gênese, por isso que eu botei ali, tá vendo? Item 1 a 4 da quarta edição de 1868, que é esse livrinho aqui, que eu peguei, eu comprei um da primeira edição, é bem menor. Né? Já falei para vocês, o primeiro livro dos Espíritos tinha 555 perguntas. E quando Kardec desencarnou, já tinha 1019. Se ele tivesse vivo até hoje, nós tínhamos uma coleção, né? Porque a gente está sempre evoluído. Se a gente.
Depois eu vou perguntar quem foi que falou essa frase aqui, tá? A única constante no universo é a mudança. Se a gente não mudar, a onda vem e leva, não é? Então, eu gostaria só de ler duas coisas aqui para vocês, que eu sublinhei, do papel da Gênese. Está lá no final do item 4, que eu não sei se é o item 4 para quem está aqui nessa quarta edição, ele diz assim: uma vez que é impossível se conceber a ciência sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com exatidão que é a ciência que é chamada a constituir a verdadeira gênese de acordo com as leis da natureza. Quer dizer, um homem de religião, né, porque a doutrina espírita é considerada também uma religião, falando que sem a ciência a gente não progride. Numa época em que a religião dizia que a ciência era o mal. Então vocês veem que esse homem estava com uma visão muito à frente. Então o que ele quer de nós é que a gente evolua, continue progredindo. Se em 1869, 8, ele disse isso, vocês imaginam esse espírito encarnado hoje, não é? E a outra é o seguinte, está lá no item 17, que deve ser o 16 para quem tem outro. Aonde está a parte científica da, da Gênesis, do mundo? Aonde está a parte científica da doutrina espiritual no mundo do universo, no mundo criado por Deus? Está onde está? A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio foi para os infinitamente pequenos. A mediunidade permitiu explorar, estudar, isolar do homem vivo o ser inteligente do ser material e os observar agindo separadamente. O que é isso? Experimento, né? O que a ciência vive? De experimento. O que as pessoas diziam para Thomas Edison? Você vai perder tempo, vai perder a mulher, vai perder a família. Você já tentou fazer a luz? Imagina, eles viviam nas trevas. Você tentou dar a luz, fazer a luz, dar a luz, mas você tentou criar a lâmpada mais de 1000 vezes, 3000, e você não consegue, mas eu vou continuar, porque eu só preciso acertar uma. Graças a Deus que ele não desistiu, né? Senão não estaríamos aqui. Então, esses cientistas não desistem. Quem gosta de ciência, assiste, quem é cientista de alguma forma, mas gosta de estudar, sabe que nada é a teoria de Pitágoras, né? Do triângulo lá, aquele triângulo equilátero, né? Como é que é aquele triângulo? Equilátero, né? É o quadrado dos catetos, é o retângulo. Então, o quadrado dos catetos é igual a soma do quadrado dos catetos, obrigado. Eu tenho meus, não é? Meus propósitos. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Facinho, né? Vai desenvolver a fórmula. Um professor meu botou isso lá no primário. Pô, mas é mole, tá? Então eu vou. Como é que ele chegou a isso? O trabalho que ele teve. E, ó, Pitágoras, ó, é antigo, não é? Então eu queria ler. É a única coisa que eu vou ler desse episódio, tá? O resto vai ser tudo nos slides. Porque nós temos hora. Eu estou aprendendo a ser uma pessoa que cumpre. Isso é bom. Está me ensinando disciplina, não é? Então vamos lá. O que, eu tenho que deixar claro para os irmãos? Kardec, ele colocou a ótica, numa ótica do mundo dominante na época, que era o mundo europeu. O que estava acontecendo na Europa? Tudo. Tudo que vocês podem iluminar. O iluminismo, as artes, Revolução Francesa, política, sociedade, religião, filosofia, tudo estava mudando. Então, aonde vocês imaginam outro lugar que poderia vir? Quem gosta de pintura? Eu adoro Van Gogh. Então, eu tenho vários livros de Van Gogh. Van Gogh foi para a Rússia, meu Deus do céu. O espírito russo. Van Gogh foi para Paris, porque todos os grandes pintores estavam em Paris.
Gauguin e tantos outros. Quando Santos Dumont viajou, levantou o avião, a primeira vez, o 14 bis, foi aonde? Em Paris. Quando as feiras de ciência que o Tesla, que o Edison e tantos outros cientistas faziam, que tinha todo ano, era em Paris. Então a França era o centro do mundo. Então é por isso que a doutrina espírita veio ali. E a ótica de Kardec partia da Europa. Mas isso não quer dizer que não servisse para o mundo inteiro. E aí nós vamos entrar um pouco na geografia das coisas. Tá? E isso está entre os itens 1 e 4. Tá? Vejam bem, olha que interessante. As fontes, está na outra página, porque eu prometi que eu botei tudo junto, não dava para ler nada. Eu falei, não, eu vou melhorar os slides. Então, olha só. A maior religião que existe no mundo, os maiores religião que eu digo assim, um conglomerado, né? O cristianismo é dividido em vários, mas o maior grupo religioso que existe no mundo é o cristianismo. Ele tem cerca de 2 milhões, bilhões e 400 milhões. Aquele número ali não fui eu, né? De praticantes. O livro principal é a Bíblia. Aonde ele é mais praticado? No Ocidente, na África, os países da Europa, da América, o Canadá, a África do Sul, embora o Canadá, enfim, isso o Trump está querendo tomar, né? Mas enfim, deixa para lá. África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, e até parte, prestem atenção nisso, de Israel. Existe, gente, uma Israel ocidental, uma Israel oriental, uma Jerusalém ocidental, uma Jerusalém oriental, 1949, né? 7 ou 9, aquela guerra, que teve que separou. Já estou dando uma dica por que o cristianismo nasceu aonde nasceu. Olha aí. O islamismo é como se fosse assim. Eu sou cristão, não sou, mas eu sou espírita. O Islã, quem é Islã, ele é o quê? Muçulmano. Né? Como se for, o cristianismo tem protestante, católico, eu estou dando fora né? E espíritas, umbandas, enfim, é o cristianismo. O islamismo, eles são todos, e tem várias, sunita, xiita, aquela confusão toda que vocês conhecem, mas eles são o quê? A maioria muçulmanos, e são pacíficos. Tem os radicais, aí nós não podemos culpar porque a Igreja Católica passou quase 2000 anos queimando médium e cortando cabeça de gente, né? Então a gente não pode reclamar muito deles, não. Então eles têm o livro principal deles, é o Alcorão, o Oriente e a África são os grandes, né? Praticantes, né? Os que. Por isso que ele tem 1,9 bilhão de praticantes. Os países estão Índia, Bangladesh, Nigéria, vários países aqui, né? Vocês podem ver que são. E tem xiitas, sunitas. Gente, se eu fosse parar, eu ia acabar às 10 horas da noite, porque é muita divisão de seitas dentro. O Afeganistão, então, vocês lembram quando o Biden retirou os Estados Unidos, a loucura que foi aquilo, né? Porque tem os radicais. Esse é o problema. Prestem atenção nisso para vocês entenderem daqui a pouquinho que eu vou falar. O hinduísmo é praticado por 1,2 bilhão de pessoas. Por quê, gente? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, Mauro, eu ficava chocado, às vezes, com algumas tragédias na Índia. Ele falou, Mauro, não se preocupe, aqui no Brasil, por exemplo, um trem descarrilhou, morreram 2. Na Índia vai morrer 2.000, porque eles são a metade do mundo, ele e a China. Não se preocupa com isso. É gente que não acaba mais. E uma vez ele mostrou uma foto de um trem. Gente, o trem estava aqui e tinha passageiro que formava outro trem, um agarrado no outro. E lá eles atravessam. Tem um filme lindo que nós vimos, né? Um menino que morava na rua. Procura esse filme, né? 2 irmãos, e um deles dorme no trem. Ele foi para o outro lado da Índia. E a Índia é um país bem maior que o Brasil. Então, o hinduísmo, eles têm o livro principal, Bhagavad Gita. É do Oriente, a Índia é o principal país, mas tem Nepal, Bangladesh, Indonésia, Paquistão. E eles têm muitos deuses, Brahma, Vishnu, Shina, Shiva. E como dizia o Raj lá do
Big Bang Theory, mais de 5.000 deuses, né? Eles têm muitos deuses, tem muitas coisas. O islamismo, eles têm muitas o quê? Seitas. E nessas seitas, tudo bem que Alá é o Deus, mas eles acham que Alá, você vai matar, vai se explodir, e Alá vai te dar não sei quantas virgens, e o cara vai. Né? E eu já fiz uma pesquisa, eu sou curioso, entrei uma vez, na época na tal da Deep Web, tem mesmo aqueles aliciadores de jovens, brasileiros, de qualquer país. E eles contam uma história que, se a pessoa não estiver bem da cabeça, vai. Por isso que tem muito jovem que vai. Então tem. E isso nada contra a religião, gente. Respeitemos os muçulmanos, que eles são. Nós não podemos ser proselitistas. Ah, vamos converter todo mundo ao cristianismo. Isso não existe. O mundo é muito grande. Então, ele cabe tudo isso. Mas não percam esse número e não percam essas coisas aqui, ó. E a religião tradicional chinesa, que é outro país que, meus Deus, o grande para chuchu, né? Eles têm cerca de 400 milhões. Por que chama-se religião tradicional chinesa? Porque quem gosta de comida chinesa tem aquela sopinha, né? É uma sopa de letrinha. Eles têm um monte, né? Eles têm vários livros do Tao. Eu gosto do Tao. Eu tenho no Cosme Velho tem tem um templo taoísta, tá? Então eles têm o Tao Te Ching, o I Ching. Quem já nunca se interessou em fazer uma consulta no I Ching, né? E eles misturam credos e práticas de diferentes doutrinas. O confucionismo, Confúcio, o taoísmo, que é o Lao Tse, e o budismo, que é quem? Gautama, isso mesmo. E outras religiões menores, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Então, a China é bastante dividida, bastante eclética. E o budismo tem cerca de 15, 20 milhões, e o principal livro deles é o Tripak. E ele é mais oriental, como tudo. China, Índia, Tailândia, Tibete. E eles não têm o quê? Um Deus único. Eles seguem só o Siddhartha, é isso que eu estava entendendo, Siddhartha Gautama, que é o Buda. Vocês podem notar nisso aqui, sem passar para outra tela, uma, digamos assim, característica peculiar do cristianismo diferente das outras. Não é? Já dei um detalhe, já era já para tirar, passei R$ 60 lá o negócio. Eu botei esse aí porque todas as fontes que eu procurei, olha quantas fontes, super interessante, Mundo da Educação, Revista Galileu, Wikipédia, Obras Póstumas, tratam dessa religião chamada Sikhismo, que é lá na Índia, só tem lá. É aquela que quando eles vão enterrar, eles vão tudo felizes, e quando nasce eles choram, porque eles acreditam que quem nasce vai sofrer e que quem volta vai ser feliz. Quem já viu algum programa do Morgan Freeman sobre isso, ele trata dessa religião. E ela tem 20 milhões de adeptos, mas ela não é uma das maiores. O que vocês estão notando falta que eu acrescentei? Porque tem pouca literatura, mesmo dentro da internet, aqui embaixo, tá? Mas a gente vai chegar lá. Temos o judaísmo, olha aí, mais uma dica, 14 milhões, o livro principal é o Torá. O que é o Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é? Com algumas alterações, mas é principalmente. Ocidente, Oriente Médio e África. Aliás, tem judeu no mundo inteiro, né, gente? E aí, eles têm um Deus só que eles chamam de alguns nomes, Jeová, Javé, Adonai. No próprio Evangelho chama Adonai, algumas passagens do Evangelho puro chama, que quer dizer o Senhor bondoso, Adonai. Acho que tem um livro do Padre Marcelo, né, que fala sobre Adonai, não tenho certeza. E o Espiritismo, olha aqui, gente, que coincidência. Ou não é coincidência? Será que nós já fomos judeus e estamos voltando todo mundo espírita hoje? Olha aí. Livro principal que as fontes disseram é o Livro dos Espíritos, eu acredito que realmente é a porta de entrada, né? E o Brasil é a maior comunidade do mundo. E nós acreditamos em Deus. Há 23 núcleos espíritas internacionais. É só vocês
entrarem aqui, que eu não ia botar os 23, tá? Mas eu trouxe uma coisinha aqui para o Bira. Eu trouxe uma coisinha para o Bira que depois eu vou contar para ele aqui. Que o Bira teve nos Estados Unidos, e aí tem. Religiões africanas tradicionais, praticantes, não se tem um número de consenso, mas sabe-se que 28% da população africana. Aí eu fui lá procurar a população africana, 1 bilhão e tanto, dá cerca de 300 milhões de pessoas. Cultuam essas religiões que a gente conhece aqui, que são as tradicionalistas. O quê? Umbanda, Candomblé, são as principais, não é? Quimbanda e outras. Sem contar os devotos da América do Sul. A Umbanda e o Candomblé é o principal. O livro sagrado deles não tem. Oi? Alguém falou alguma coisa? Oxalá, tem outros, Ogum, eles acham que pode ser Oxalá, Ogum, até Iemanjá, em algumas situações, é acreditada como deusa, mas eu trouxe apenas um. Mas eles têm outros, tá? Agora que é a pegadinha, qual é o estado, droga, qual o maior número de praticantes no Brasil? Já leram, né? Hein? A Bahia? Todo mundo acha que é a Bahia, não é? E não é. É o Rio Grande do Sul. Quem diria? O Rio Grande do Sul possui mais de 65 mil terreiros. A Bahia é maior em Candomblé. Divaldo, inclusive, fez uma palestra certa vez numa igreja que ficava em frente ao pessoal que vendia acarajé ali do Candomblé. No final das contas, o pessoal subiu, foi, e ele falou assim: eu não sabia se estava fazendo uma palestra espírita, se eu já estava batendo santo, eu sei que a igreja se misturou, e na Bahia todo mundo é tudo junto. Porque há uma tolerância religiosa grande entre as religiões na Bahia. Eu acho isso muito interessante. Então, eu fiz questão de trazer, e a fonte está aqui, tá? A BBC, as religiões africanas. Foi, um custo. Elas existem, elas estão aí. Tá? E eu trouxe também aqui para puxar o saco do meu chefe, do Bira, tem esse site aqui que é o Spirit Institute. E a gente vê que dos 23 nós já temos aqui a Federação Espírita dos Estados Unidos, o Bira já esteve lá, a União Inglesa do Espírita e Federação da Irlanda, Federação Espírita Irlandesa. Eu entrei no site, eu vaguei nesse site, eles estão pedindo gente para divulgar para o mundo inteiro, o que o Bira já faz. Vou ficar nesse curso por resto da vida, né? Hoje eu estou puxando até o saco. Então, enfim, existe, não estou trazendo nada que não esteja aqui, tá? Além disso, tem mais 19 países. Tem Bélgica, tem Luxemburgo. Divaldo fez muito isso, né? Tem Japão. Divaldo fez, digamos assim, fazendo uma analogia, lógico, simplista, foi o Paulo de Tarso espírita, né? Levou a doutrina para fora do Brasil, que hoje seria a pátria do Evangelho, e do, né, coração do mundo e pátria do Evangelho. Tá. Fala no microfone. Eu aprendi isso. Fala aqui no microfone. Senão, não, é para todo mundo. Ora. A Suíça, ela é pequenininha, mas tem a maior concentração de centros espíritas, né? Que muitos locais que são grandes não têm, né? Eu fiquei um mês lá e fui, acho que uns 15 centros espíritas na Suíça, Olha que em cada interessante. cidade. Esse homem é uma enciclopédia. Oxalá. Aleluia. Obrigado, Bira. Então, quer dizer, a Suíça, que é uma informação que eu não tinha e que nem está nesse site, é a maior, né? Uma das maiores concentrações. Pelo tamanho dela, pequeno. Não. Ah, sim, boa pergunta. Computado. Computado. Você vê que no próprio IBGE, pelo menos no Brasil, tá? Eu não posso dizer no resto do mundo. O IBGE computa quem é espírita como cristão.
O IBGE computa. Agora, no mundo inteiro, eu não tenho como dizer. Eu quero crer que esses 14 milhões sejam computados como cristianismo também. Eu só separei porque eu queria dar um número mais, assim, mais, digamos, fazer um corte dentro do cristianismo. Tá? Porque no cristianismo existem outros, no catolicismo, eu não botei o catolicismo aqui, não botei o protestantismo, eu só separei o espiritismo. Mas boa a tua pergunta. Então vamos lá. Aí geografia ainda, tá? Olha só, gente. A Ásia é o maior continente do mundo. Ele tem cerca de metade da população. Nós somos 8 bilhões. Tá vendo aí, minha irmã? Tá meio assim para lá e para cá, com a cabecinha. Deixa eu chegar esse negócio um pouquinho para trás, para não atrapalhar mais ninguém. Peraí. Eu sou assim mesmo, Birã. Eu me mexo. Melhorou? Melhorou? Melhorou aí, Juliana? Se não melhorou, você aparece aí e diz: não, tá errado, puxa para cá. Até melhorou para mim também. Então, a Ásia é o maior continente do mundo, mas também por quê, gente? Dá uma olhada nisso aqui. China, 1 bilhão e quase 1,5 bilhão, porque esse número aí é de 2021, tá? 1,5 bilhão. Tá? A Índia, 1,380 bilhão. Então, se bota 1,5 bilhão mais 1,5 bilhão, 35% da população mundial é Índia e China. É por isso que, se você somar todas as outras religiões, ela vai ultrapassar o cristianismo, as religiões orientais. Não é? Nós vamos ver isso aqui adiante, fiquem tranquilos. E olha o terceiro lugar, que é os Estados Unidos. É 1 bilhão a menos do que da China. Quando vocês não eram nascidos, o Bira era uma criança ainda, não lembra disso? Mao Tse-tung era o imperador chinês. E quando os Estados Unidos estavam lá dando aquele negócio, eu vou fazer, vai acontecer com Cuba, ele falou assim: não estou preocupado, não. Eu vou pegar 300 milhões de chineses, vou botar nos barcos e vou mandar para aí. Eu não vou fazer guerra com vocês. Porque eu tenho gente e vocês não. Os Estados Unidos ficou quietinho. Não tinha bomba atômica, a bomba atômica tinha, mas não era uma coisa que você usava assim à torta e à direita. Ele falou: vou pegar 300 milhões, disse que ele era mal mesmo, vou expulsar tudo daqui e vou mandar por aí pelo mundo, eu vou causar um caos no mundo. Porque na época que ele disse isso, o mundo tinha pouco menos de 2 bilhões de pessoas. Em 60 anos, o mundo passou de 2 bilhões para 8 bilhões. Não dá um arrepio? É a última chance que a gente está tendo. É aquela coisa da panela de pressão. Está todo mundo dentro da panela de pressão ali chacoalhando. O mundo lá fora está uma loucura. Mas aqui nós temos em paz. Então você vê que a China e a Índia têm essa população e o restante, os outros países, não chegam a ter 500 milhões. O Brasil tem 212. E já é essa confusão toda, né, gente? Imagina mais. Imagina o Brasil com isso aqui, nem pensa, né? Mas o Brasil tem 212 milhões, 215, 220, não importa. Essa fonte é Brasil Escola, Revista Galileu, Wikipédia, toda a matéria, tá? E aí tem aqui a questão do total, né? O cristianismo, do Deus único, juntando espiritismo, protestantismo, catolicismo, judaísmo. Ele tem 31%. As outras religiões do Oriente têm 52%. Mas, gente, lembrem-se disso aqui, né? Lembrem-se disso aqui. É questão de número. E as religiões africanas e outras, porque eu botei, e religião aqui é aquele povo que é ateu, graças a Deus, é ateu, é agnóstico, não tem esses nomes, né? Eu creio em Deus, mas não tenho religião nenhuma. Esse é o gnóstico. O agnóstico, eu creio numa força, mas eu não sei o que é. Esse é o agnóstico. E tem o que não é o ateu, graças a Deus, que só dá. Meu Deus, quando o calo aperta, né? Eu sou ateu, mas quando o calo aperta, grita: meu Deus. E Divaldo tem uma história, só para descontrair que eu estou com tempo hoje. Então, só para dar uma descontraída, Divaldo que tem uma história que ele contava, que era uma senhora, olha como é que nós somos,
Nós temos várias personalidades, nós somos um universo. E os espíritos que estão aqui sabem disso. Tem um aqui que está me dizendo, eu sei quem tu é, amor. Tu fica de gracinha, mas eu sei que tu é em casa, lá no travesseiro, eu te conheço. Entendeu? Então, Divaldo estava assim, tinha uma senhora, ele estava num velório, num enterro, e tinha uma senhora assim, não era o marido que tinha desencarnado. Eu quero ir com você, me leva. Lembra dela, Sabina? Me leva. E as pessoas segurando, sabe como é que eu entendo, né? Que ela tem sempre um desesperado, segura, puxa para cá, me leva junto, me leva junto. E na hora que estava baixando o caixão, ela tropeçou e caiu lá dentro. Levantou na hora, me tira daqui, porcaria. Os espíritos pensaram assim, pô, vamos ver se ela é tão apaixonada mesmo. Deram um empurrãozinho, ela caiu. Ó, já que todo mundo aqui é espírita, mas eu digo assim, alguém aqui pare para pensar assim à noite assim, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Alguém aqui faz esse pensamento toda noite? Ela já falou que faz, já fiz a pergunta, ela falou que faz. Você faz, minha irmã? Eu não faço. Eu sei que tem vida do outro lado, mas eu estou bem. Eu estou legal. Fica aí, deixa quieto. Mexe não. Pelo menos até julho, 26 de julho, o Bíblia está assim, até 26 de julho, deixa esse sujeito aí. Depois aí você vê. Então, gente, abrimos o mapa mundial aí para vocês. Está aí as Américas. E olha onde Jesus veio. Olha só, ali entre o mar Mediterrâneo. Ele veio aonde? Aonde o couro come até hoje, não é? Pegou tudo, gente. Ele precisava vir aonde tinha pelo menos uma base de um Deus único. Naquela, a gente pensa que a gente vive num mundo doido, mas naquela época, pensa bem. Você morava em Jerusalém. Em Jerusalém tinha quem mandava, todo mundo mandava, fariseu, publicano, escriba também mandava. Aí acima dele estava o tal do Herodes, que era um monte de Herodes, que era Jerusalém tal, Jerusalém tal. Acima dele estavam os centuriões, os romanos. Era um monte de país mandando, todo mundo mandando em Jerusalém. E Jesus ali tranquilo. Por isso que a maior passagem de Jesus para mim foi: Senhor, é lícito pagar o imposto? Olha, que pergunta capciosa. No mundo que está fervilhando, não é? É lícito pagar um imposto a César. Não era nem um imposto judeu. Era a mesma coisa que o Trump chegar aqui, a partir de hoje vocês vão ter que pagar o imposto Trump. Tudo que vocês comprarem vai ter um imposto Trump. A gente vai ficar feliz com o Trump? A gente queria pegar aquela tupete dele, né, e puxar, né? Então, gente, perguntaram isso a Jesus. E o que Jesus respondeu? Hipócritas, por que me tentais? Se ele dissesse, porque ele conhecia, eles pensavam que Jesus era bobinho. Jesus é o governador do planeta, gente. Conhece todo mundo. Ele falou, eu conheço você pelo nome. Ezequiel, aquele que botaram ele por cima, que estava aleijado. Ele, Ezequiel, Tobias, o que tu quer? Ficar curado. Mas ele sabia que ele ia ficar curado, ele ia para onde? Para a taberna. Isso está lá em Boa Nova. E é uma passagem do Evangelho maravilhosa que The Chosen faz uma verdadeira cena, né? Que ele entra pelo telhado, aí ele cura. Como é que você sabe o meu nome? É o seu nome de todas as ovelhas. E ele vai, e Pedro, depois, no final de tudo, procura ele e está chorando. Ele falou, por que você está chorando? Porque eu curei o corpo dele, mas não curei a alma. Ele está bebendo, ele vai capar. E todos que ele curava, iam desencarnar. Ele só estava dando o quê? Um exemplo. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Lei de causa e efeito, gente. Isso há 2000 e quantos anos? 2025 anos. Mas aonde eu estava, Pira? Aonde eu estava? Quero ver se vocês estão... A coisa que eu estava falando de Jesus antes. Do imposto. Eu estava falando... Está vendo? Está prestando atenção. É lícito pagar o imposto? Bom, se ele dissesse que era lícito pagar o imposto, os judeus, para quem eles querem o Deus, e para quem ele estava pregando a boa nova, a princípio, se revoltariam contra ele, estaria tudo perdido.
Se ele dissesse que não era lícito pagar o imposto, os romanos prendiam ele. Porque onde ele estava todo mundo, né? Os inimigos, os amigos, os inimigos dos inimigos, estava todo mundo. Aí ele falou: hipócrita, até quando vos suportarei? Vos suportarei? Me mostra a esfinge, me mostra a moeda. De quem é essa esfinge? De César. Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso que esse homem, eu falo dele, eu fico. É o maior espírito que já pousou nesse planeta. E aonde ele nasceu? Precisava nascer aqui? Essa confusão toda. Aqui, que não tinha nada ainda. Aqui, ó, onde o mundo, tudo isso aqui, estava aqui. Então ele nasceu no mundo, como nós conhecemos hoje, na época, onde tudo de ruim, guerras, tinha uma pandemia. Qual era a pandemia? O Vale dos Leprosos. Os loucos, loucura era uma pandemia. Não é? Então, ele tratava de todos com o quê? Com amor. É por isso que ele nasceu aqui, em Jerusalém. E entramos, enfim, por fim, no capítulo 4. E eu peguei alguns itens que eu julguei mais importantes. Vamos lá. Uma vez que é impossível se conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, olha como Kardec estava muito à frente do tempo dele. Pode-se dizer com exatidão que a ciência foi chamada a constituir a verdadeira Gênese de acordo com as leis da natureza. Isso está lá no último parágrafo do item 4 da quarta edição. Pode ser o do item 3, tá? A Gênese compreende duas partes. Trechos dos itens 12 e 13 que eu tirei. A história da formação do mundo material e da humanidade em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A Gênese compreende a história do mundo material e da humanidade corporal e espiritual. Por isso que eu li aquele pedacinho da mediunidade, lembram? Porque a mediunidade hoje é muito usada para quê? Para cura, para notícias fraternas, para consolar. Mas Kardec, na época, ele precisava fincar as bases, ele usou aquelas batidas, mesa pulando e tudo, como uma coisa científica. A mediunidade era científica, e agora ela se transformou em ciência, filosofia e religião. Então está aqui. A filosofia apenas... Sobre este último ponto, o espiritual, a ciência está o quê? Muda. A ciência, nesse ponto, é aquela criancinha que está aprendendo a falar, mamãe. Fala Deus, Deus, Deus. Não fala nada, né? Está aprendendo. Mas eu acho que hoje ela já dá uns passos. Eu acho que ela já sabe, Pai Nosso, tem um Deus, ela já sabe. Ela já está virando um aborrecente rebelde, mas ela já está sabendo. Mas a filosofia já tinha as suas opiniões, que chegam a conclusões diametralmente opostas, mas pelo menos ela debate o assunto. Descartes, o grande filósofo Descartes, Kant, né? E eu gosto muito dos novos, Pondé, Mário Sérgio Cortella, não estão atuais, você vê vídeo deles, são atuais. Tem um Karnal também, mas o Karnal, eu gosto muito do Pondé. O Ariano Suassuna, então, naquele conhecimento filosófico, eu morria de rir com ele. E era uma filosofia que trazia aqui coisas boas, só não falava o nome, mas dizia qual era o santo. Não dizia o nome do santo, mas dizia o caso. Então tá aqui, ó. Eu botei isso aqui de propósito. A psicologia como ciência só foi criada no final do século XIX, 1879. Senão Kardec teria posto o quê? Ciência, filosofia, religião, psicologia e religião. Porque atendimento fraterno é o quê, gente? Psicologia. Estamos aqui um psicólogo. É psicologia. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Isso está no item 2 e 3. Agora esse aqui, ó. Eu botei por último porque eu tenho uma surpresinha. Isso foi causa. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Ora, como as leis são obras de Deus,
elas não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Então, tem muita religião que nasceu e morreu rapidinho, né? Isso aí a gente chama de seita, né? Lembra daquele cara lá, eu não sei que seita era aquela, Tim Tones, né? Que todo mundo se suicidou, coisa doida. Tem uns doidos aí, né? Mas morre. Não tem fundamento, não tem nada, acaba morrendo. Os falsos profetas. São os falsos profetas. Por isso que eu digo, hoje nós temos na mão uma ferramenta poderosa, que é a internet, a rede social e tudo mais. Mas cuidado, ela tanto pode ser o poder do bem para o mal. Aí entra aquela figurinha que o anjinho aqui, né? O que você vai pesquisar? Onde você vai sintonizar? Porque Deus é uma sintonia. Não é? Então, se a religião se recusa a avançar com a ciência vai avançar sozinha. Quem disse isso foi Kardec, e está lá no item 10, quarta edição de 1868. Se a religião se recusar a avançar com a ciência, ela vai bater roupa. A Igreja Católica tem o mesmo poder hoje que tinha na Idade Média? Não. Porque na Idade Média ela que dizia que a Terra era o centro do universo, que isso se chama geocentrismo. Ganhou 5%. Eu não sei quem foi que falou que geocentrismo aí. Geocentrismo. Essa coisa da Terra ser plana tem um nome científico, geocentrismo. E aí, gente, é aquilo que eu falei. Se a gente não avança, aí eu venho para essa frase aqui, ó. A única constante do universo é a mudança. Se a... Hein? Porque então fala a resposta. Quem foi? Não, não foi. Mas quem falou isso mesmo? Se você procurar lá direitinho, foi Heráclito de Éfeso, em 500 antes de Cristo. A única coisa que ele tirou foi o universo. Aí ele botou: a única constante da vida é a mudança. Mas a frase completa foi Heráclito de Éfeso. E aí, se a gente ficar parado, mas isso não importa, importa é a questão. A única coisa que a gente sabe na vida é que ela vai mudar. Se você ficar parado na beira da água, a onda vai te jogar longe. E aí eu fiquei pensando, gente, tudo muda o tempo todo no mundo. Fiquem tranquilos que não é tudo não, tá? Olha só, gente. Dá uma olhada, esse homem não está me inspirado. Vocês que adoram praia. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Eu ainda fiz um cursinho de nome. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda. Isso, gente. Nós estamos, tudo muda o tempo todo. Não é linda essa letra? Esse homem, eu não sou espírita. É que ele não sabe ainda, né? Ele, Nando Reis e tantos outros aí. E aí, continuando, Einstein, na biografia dele,
Einstein, numa biografia eu não sei falar esse nome, eu tenho esse livro, mas não. Huergen-Naff, quem é que sabe alemão aí, né? Huergen-Naff. Na página 398, ele diz o seguinte: a ciência sem a religião é aleijada, a religião sem a ciência é cega. Uma depende da outra. Não tem como. Não tem. Não existe mais. Hoje nós estamos. O Bira não fez isso porque saiu da cabeça dele. E, gente, o microfone. É porque eu fiquei cantando, e aí me esqueci o microfone. Mas vocês estavam entendendo, né? Não, nós estamos num tempo, isso não vem na cabeça do Bira, não está aparecendo. A ciência não está, digamos assim, se popularizando à toa. Nós estamos vivendo momentos muito importantes. É que às vezes, a Iguá resolve arrebentar a Jeremário Dantas toda na semana que as aulas começam, que ela é a professora mesmo, do Garriga. E aí eu precisava pagar a conta no dia 5, e eu saí 8 da manhã, cheguei 8 da noite, parecia que eu tinha ido à praia, mas eu estava debaixo do sol, vendo a Iguá quebrando ali sem avisar nada. Mas está tudo pronto. Tudo na vida passa. E isso tira a gente um pouco, né, dessa grandiosidade. Mas chega à noite, naqueles 5 minutinhos, quinta-feira nós chegamos lá do Sheila, aí fechou a porta, ela falou assim, troca. Ela adora o céu, minha mulher. Ela fica ali, ela é totalmente, ela é tão zen, que às vezes o espírito dela sai e ela está aqui, né? E aí ela olhou para o céu, cara, ela tinha um aplicativo que via as latitude, longitude, eu esqueci o nome. Ela também esqueceu. Enfim, é um aplicativo maravilhoso. Estelário. E ela tem um binóculo que é desse tamanho, gente. Não é um telescópio, mas é um binóculo que tem que ficar com o olho aqui e o outro aqui, mas você vê tudo. Ela é só você abaixar assim. Eu falei, eles abaixam. Eles regulam, né, meu mozinho? E aí ontem ela olhou o céu, na quinta-feira não tinha uma nuvem, porque ela queria ver aquele alinhamento que teve aí, um alinhamento, estava tudo nublado. Aí ela viu, olha lá, aí eu perguntei, aquela estrela ali, deve ser Vênus, aquela estrela ali deve ser Júpiter. Quer dizer, está brilhando como uma estrela, mas é um planeta. Isso é tudo tão maravilhoso, gente. Foram 5 minutinhos, a gente estava na garagem, pisando na poça, barata passando, mas a gente estava olhando para o céu. Por quê? 5 minutos, né? 5 minutos. É isso que a gente precisa. A gente precisa viver o dia a dia, pagar as contas. Eu tinha acabado de pagar tanta conta. Né? Mas, de repente, teve isso. Teve esse momento que ela olhou para o céu, olha lá, a lua estava... Falei, quando é que é o melhor céu para ver as estrelas? Quando ela está nova, quando não tem nada. E ela estava... Eu não sei se ela estava diminuindo ou aumentando, não sei se era quarto crescente ou quarto minguante, mas ela estava bem na metade. E aí tinha umas estrelinhas do lado, mas olha, parecia uma mulher com brinco. Eu falei, gente, botaram 2 brincos na lua, estava lindo. E mesmo com aquelas luzes todas, estava lindo. Um calor de 150 graus, mas... Então aí o que eu senti? Essas duas coisas, a ciência e a religião, bateram aqui no meu peito. Eu falei, Deus, como tudo é grande, tudo é maravilhoso. Como a ciência é maravilhosa, eu saber que aquilo ali que brilha não é uma estrela, é um planeta que está pertinho. A olho nu. E os astrônomos hoje que eu recebo as reportagens, eles dizem assim, descobrimos um cometa que está a só, o próprio a revista Galileu ou Space Today bota entre aspas, a só 12 anos-luz da Terra. Gente, cada ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. São 12 trilhões de quilômetros. É uma distância que a gente não tem como mensurar. As distâncias cósmicas, macros e micros, elas são espetaculares. A gente não tem que ficar, é tão longe, não. É tão belo. Tudo é tão belo. E aí, lá no item 17, ele diz o seguinte, eu li para vocês, né? O telescópio descortinou o marco do mundo astral. O microscópio descortinou os infinitamente pequenos. E o quê? E a ciência espírita
descortinou o mundo espiritual, o nosso verdadeiro lar. Ah lá, gente, os experimentos, tudo são experimentos. Por que o espiritual não pode ser uma ciência? Tem uma sériezinha aí boba, gente, na internet, na Netflix, chamada Ghosts. Ghosts. É Ghosts. Que são vários. É um castelo que uma garota herda, ela não queria, mas ela herdou. E tem vários espíritos desencarnados, mas cada um desencarnado numa época. Tem um viking, tem um que desencarnou na época da Bolsa, tem um que desencarnou em 1980. E ela não vê, nem ela nem o marido. E ela tem uma concussão, ela bate com a cabeça, ela começa a ver. Olha, e o marido não vê. Aí ele fica assim: eu posso tomar banho? E é uma coisa leve, é claro que ali você tem que separar o joio do trigo, né? Tem coisa. Mas é uma série interessante, porque ela é curtinha, os episódios são 20 minutos, 15 minutos, e ela traz essas coisas científicas. Tem um deles lá, que ele tem o poder da. Mexer com a eletricidade, porque é um viking. Ele tem muito fluido, né? Magnetismo, aí é fluido, aí eu nem entendi aquele negócio do fluido. É muito fluido dentro dele ainda. Animal, ele ainda é muito. Vamos fazer isso, é coisa de viking. Ele já tinha. E ele discutindo com um amigo: pô, nós já temos uma amizade de 500 anos, pô. Sabe, aqui uma coisa assim bem interessante. E todos estão naquele castelo por algum motivo que eu ainda não sei qual é. Então, ele tem esse poder de movimentar, de apagar a lâmpada. Por isso que todo filme de terror, né, começa a lâmpada a tremer, né? Mas tem isso, né, que isso tem um nome. Vem na minha cabeça aqui um nome, mas eu não vou falar não, porque eu não sei se é sinestesia, não sei se é certo. Tem um que ele consegue, junto quando tem um encarnado, movimentar um objeto, que é o que morreu na época da Bolsa. Garotão, sabe? Quando a garota viu ele começou: pô, até que você é uma gracinha. Ele falou: você está morto, eu estou vivo, pô, eu sou casada. Então tem essas coisas que os espíritos fazem mesmo, eles não deixaram de ser o que eram. Entendeu? Então a série tem essa diversidade de caracteres e de tempos. Aí um deles fala assim: o tempo aqui para nós é nada. Porque ela falou: caramba, vocês estão aí há 500 anos ainda. Ela já falou essa história há 500 anos que ela fala aqui. Eu já falei que eu roubei, tem uma que desencarnou. É alerta de spoiler mesmo para vocês verem. Que ela desencarnou, ela cheirava muito ácido. E olha que ela desencarnou ali nos anos 70. De vez em quando o próprio espírito dela saia do ar. Para você ver como que ela morreu, mas ainda não desencarnou. Está lá em Obras Postas. Morrer e não desencarnar. Como ainda ela estava presa. Então, de vez em quando, o ácido batia. Aí o espírito lá, que era lá da época do Império, falou: ai, meu Deus do céu, a larica lá bateu nela, tem que esperar. Aí quando ela... Eu já contei para vocês, já 500 vezes, não sei o quê. Então, cada um tem uma característica. É interessante. Isso também é ciência. Aí você vê: caramba, olha, quanta coisa para ser estudada. É lógico que eles levam aquilo, infelizmente, ainda na comédia. Mas já estão, é aquilo que eu falei, aquele adolescente que eu sei que tem, mas eu ainda não quero, assim, aceitar. Eu sei que isso que está certo, adolescente nasceu, eu já fui adolescente. Eu sei que é certo isso, mas eu quero fazer o errado, porque o errado é que é legal. Então, eu acho que a ciência ainda está assim, com a religião, e principalmente não é com a religião, são com essas verdades que Kardec trouxe ao longo do seu Pentateuco e dos livros complementares, do que é o Espiritismo, as revistas espíritas que tem aí, a FEB está vendendo a coleção. Então tem muito livro, tem outros livros aí, as viagens que ele fez, eu tenho um deles. Então tem vários livros complementares. Tem uma obra gigantesca. E aí eu descobri um cientista novo, isso aí foi ontem, tá? Me mandaram um vídeo, sabe essas coisas, joga para o universo que ele te devolve? Me mandaram um vídeo desse cara aqui, ó, Carlo Ravelli, físico e cosmólogo italiano, considerado o novo Stephen Hawking. É da BBC Mundo, uma entrevista que ele fez. E eu peguei uma das perguntas só, tá? Hoje eu estou feliz que ainda tem 5 minutos, esse é o último slide desse momento. Ué, você não falou 15 para as 17h40? 2 minutos. 2 minutos para mim é uma eternidade.
É porque daquele lá era 5. Nossa, sincroniza esse tempo aí. Ó. O tempo não existe, ele disse isso. Aí a pergunta que mais me chamou a atenção: que reflexões o senhor faz? Ele é considerado o novo Einstein, o novo Stephen Hawking, porque ele quer que. O que está acontecendo na ciência hoje? Aqueles que acreditam na lei da relatividade estão brigando com os mecânicos e físicos quânticos, porque eles não estão. A ciência quântica ainda não está casando em cálculos, na matemática, com a ciência da lei da relatividade de Einstein. E ele só falou o seguinte: gente, é só sentar e se unir, agora ficar um. Você está errado. Não é Big Bang, é teoria das cordas. Aí tem um. Não, é universo paralelo que nem folha de papel. O buraco não é preto, é branco. Porque ainda tem isso, né? Tem um buraco preto e um buraco branco. Então, se os cientistas brigam entre eles, a ciência briga entre elas, a gente precisa disso aqui, gente. O mundo, o nosso planeta lindo, maravilhoso, precisa disso. Aí ele faz. Que reflexões o senhor faz nesses tempos desafiadores para milhões de pessoas ao redor do mundo? Eu fico pensando, é muito simples. O que eu fico pensando é muito simples. Não seria o momento da humanidade trabalhar em conjunto, ao invés de ficarmos uns contra os outros? O Ocidente está construindo novos inimigos, China, Irã e Rússia, entre outros, né? Isso aqui foi em 2021, no auge da pandemia. Não podemos viver de forma respeitosa e colaborativa sem a necessidade de subjugar uns aos outros, de prevalecer sobre os outros, de vencer, em vez de cooperar para o bem comum. Aí eu botei aqui em negrito, branco, mas em negrito, tá? A mecânica quântica é a descoberta de que a realidade é tecida por relacionamentos. Mas permanecemos cegos para o fato de que prosperamos em relação aos outros, não uns contra os outros. O avanço da física quântica depende da filosofia e vice-versa. Tem uma pergunta que ela faz assim: eu gosto quando o senhor fala que a física e a filosofia fica nesse, desde que o mundo da música, casa separa, casa. Vocês podem anotar, todo físico, se vocês forem lá, de Ptolomeu a ele, são filósofos. Começam com Da Vinci, Newton, Kepler, que nós vamos falar, estou dando os spoilers, né? Galileu Galilei. A maioria deles eram filósofos. Então ele fala aqui, todos os grandes, o avanço da física depende da filosofia e vice-versa. Todos os grandes cientistas do passado eram leitores ávidos de filosofia. Não há razão para que as coisas sejam diferentes hoje. E eu diria, e o espírita, leiam Kardec. Na minha opinião, o inverso também é verdadeiro. Os filósofos que ignoram o que aprendemos sobre o mundo com a ciência acabam sendo superficiais. Ciência sem religião aleijada, a religião sem ciência cega. E aí, para terminar esse capítulo, quanto à solução definitiva, talvez jamais seja dada ao homem encontrá-la na Terra, porque estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde habitam espíritos, onde predomina ainda a matéria. Por se tratar de segredos de Deus. Está no último parágrafo do item 18 da 4ª edição. E aqui é uma frase do nosso querido Haroldo Dutra, quando ele estava no 34º Congresso Espírita de Goiás, em 11/12, o papel da ciência da Gênese, ele deu o homem fez cálculos lá, matemática, e ele falou assim: depois que eu falei desses cálculos todos, quem é que está por trás do de trás da ciência e de todas as religiões? É ele. Então é por isso que nós precisamos nos unir, é por isso que nós precisamos disso aqui. Enquanto nós estivermos batendo cabeça uns com os outros, Haroldo Dutra realmente tem razão. Quem é que está por detrás, do de trás? É lindo procurem esse vídeo, é curtinho. Do de trás da ciência de todas as religiões. E ele encerra assim. Só que ele é aplaudido de pé, mas vocês agora vão lanchar. Então é isso. Posto isso aqui, eu escrevi algumas coisas aqui. Nós vamos entrar na parte de antigos e modernos sistemas.
E com Einstein de novo. Antigos e modernos sistemas. Isso aí está numa página de Facebook, um grupo de Facebook chamado Viagem da Alma. E aí eu achei muito interessante, né, que eu faço parte, diz assim, ó, não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis do universo. O único caminho é o da intuição. Como é que o homem começa alguma coisa? Então, esses homens aqui, ó, Ptolomeu, Pitágoras, Tales de Mileto e tantos outros, Hipócrates, enfim, da antiguidade, de 600 anos antes de Cristo, século II depois de Cristo. Por exemplo, Ptolomeu foi o criador do geocentrismo, mas isso ele também disse que a Terra tinha 4 elementos, terra, fogo, água. Isso tudo por observação. E imagina, Tales de Mileto, há 600 anos atrás, começou a dar o quê? As primeiras explicações do raciocínio lógico sobre o universo. Não uma coisa assim. Vocês já ouviram aquela coisa assim? Firmamento? Ah, vamos olhar o firmamento. A abóbada celeste. Eu vou até o fim do mundo para te encontrar, meu. Não tem essa frase, não é? Tudo isso são arquétipos que a gente veio adquirindo dos antigos sistemas, e que é o que nós vamos ver agora. Lá no geocentrismo, que a nossa irmã disse também, que o Ptolomeu, não é? Criou, esse pensamento, ele durou nada mais, nada menos do que 14 séculos. Vocês fazem a conta aí, não é? Quase mais de 1000 anos, mais de 1 milênio. É isso? Estou fazendo certo? Então, assim, a Terra como centro do universo. Essa teoria perdurou até o século XVI. Por quê? Porque lá no iniciozinho, aí eu vou dar uma lidinha rápida aqui para vocês, para não cansar. Lá no início do capítulo 5, no item 1 ainda, ele diz assim: o homem, vendo o sol surgir pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluiu naturalmente que ele girava em torno da Terra. Não tinha instrumento, não tinha nada, ele via, né? Eu também pensaria isso, né? Vem de um lado e vai para o outro. Então é ele que está rodando e não eu. Enquanto esta permanecia imóvel. Se então alguém dissesse àqueles homens que ocorre exatamente o contrário, eles responderiam que isso não seria possível. E por aí vai. E aí ele também diz, mais adiante, no item 3, no item 2, aliás, ir ao fim do mundo. Não é? Porque nós vamos entender, achavam que a Terra era plana. Ainda tem muito terraplanista, né, gente, por aí, né? Um monte de satélite mostrando, um monte de imagem da Estação Espacial Internacional, enfim, telescópios mesmo mostrando que tudo é esférico, tudo no universo, ele tem uma tendência a ser elíptico, esférico. Então, alguém já viu algum corpo quadrado? Um planeta quadrado, uma estrela quadrada? Não, é tudo esférico, tem algum motivo para isso. Né? Mas a gente chama o quê? De firmamento, porque eles achavam que o céu tinha um fim, e as estrelas eram pontos que ficavam grudadas nessa abóbada, por isso que a gente chama de abóbada celeste. E por aí vai. E nós temos um pouco tempo, mas dá para a gente tranquilamente vermos. Então, a Terra era vista disso aí, todo o capítulo, tá? Todo o capítulo 5 de Antigos e Modernos Sistemas está condensado nesses slides. O geocentrismo era a grande crença, digamos assim, do início dos tempos e da Idade Média, principalmente, né? Até a Era Moderna. Mas e por que a igreja se apoderou desse conhecimento? Porque a ela interessava. Era a maior religião do planeta na época, era dominador. Ela geria o mundo politicamente junto com os governos, que eram chamados governos absolutistas. Não é? O rei geria, tanto que o Papa vivia em Paris,
Depois é que ele se mudou para o Vaticano, mas o Papa vivia em Paris. Então era dali que ele determinava se podia ou não podia alguma coisa. E o geocentrismo era interessante para a igreja, porque dava o poder à igreja o seguinte: se nós somos o centro do mundo e nós somos o centro do universo, e a igreja é o centro do mundo, então quem manda em tudo? Nós. Aí veio uma coisinha chamada Revolução Científica, que começou lá no século XVI. Não que Ptolomeu, gente, fosse... Ptolomeu era um cientista, a igreja que se apropriou de um pensamento inicial e tornou ele, digamos assim, controlador, que a igreja... As religiões têm esse poder, né? Muitas religiões controlam as mentes, né? Cure-se, entanto, eu não estou culpando, não. Você vai... Hoje é o dia da cura. Eu me lembro de uma vez, um pastor aí, eu não me lembro qual é, reuniu uma multidão no Maracanã e eu vi a pessoa de muleta, ele larga essas muletas, ele largou a muleta e se esborrachou no chão. É porque você não tem fé. Eu falei, coitado do homem, gente. Então, assim, até hoje existem terraplanistas, existem pessoas que acreditam que as estrelas não servem para nada, que estão ali só para enfeitar, e é isso. Nós somos ainda muito infantis nesse ponto. Então, acreditava-se que a Terra era plana, o céu uma abóbada onde as estrelas eram pontos luminosos e ficavam presas. Está tudo no capítulo, tá, gente? Só ler, lá no capítulo 5. Expressões como abóbada celeste, ir ao fim do mundo e firmamento surgiram nessa época. Porque isso aqui era o quê? O firmamento. Você olhava, né? Nossa, aquilo ali está firme, né? Não cai, né? As estrelas não vão cair em cima da gente, não, elas estão coladas lá. Quem viu o Rei Leão primeiro, né? O que o Bulba achava, né? Ali, que as estrelas não vou falar, né? Eram pontinhos dos punhos que a gente saltava, eles ficavam grudados no céu. Era o que o Bulba achava, entendeu? Haja estrela, né? Mas tem. Einstein disse, Carl Sagan, aliás, corroborou que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Então, olha só como é que era, olha. A Terra plana, o inferno, é que não está dando para ver aqui, ó, inferno aqui embaixo, por isso que a gente olha para cima, né, até hoje, ó Senhor, porque antes era em cima era o céu, embaixo era o inferno, né? E aqui tem os meridianos e tal, era isso que se via, a ciência achava isso, a igreja se apoderou, mas era como a ciência via. Mais adiante, gente, só um esclarecimento, a maioria das religiões afro, tá? Aquelas religiões raiz da África, elas são mitológicas. Tá? Iemanjá, Oxum, Olodum, tem o seu parceiro, né? Que nem a mitologia grega e romana, né? Odin é Zeus, e por aí vai. Na igreja, eu sei que São Jorge é Ogum, e Oxalá é Deus, mas Oxum também pode ser, mas é Iemanjá para alguns. Então, eles consideram o voodoo e outras, tem várias, muitas, como uma mitologia. Eles não consideram, eu estou falando dos estudiosos, como uma prática religiosa, como assim o espiritismo, o catolicismo. É como uma... como é que a gente faz? Eu esqueci a palavra, uma cultura. É uma coisa de cultural, tá? E, falando em cultura, nos tempos da mitologia grega, acreditava-se que Deus Apolo, ele puxava com o seu... Ele andava com uma flecha, com uma carruagem. Eles diziam que ele era o Deus Sol, que ele pegava o dia... Olha, eu botei até um slide, gente. Elogie meu slide, por favor. Lindo, muito obrigado, muito obrigado. Eu peguei, porque foi uma mistura de paletas. Levei 6 noites para fazer esse slide. Deu. Então, assim, nada disso, foi sem querer. Eu fui trocar, o negócio ficou certo, falei, então vai. Começava o dia azulzinho e ele andava até chegar aqui, ó, na noite. Então, era ele que levava o sol na mitologia, por isso que era 2 sol. Então, quantas crenças, mas já se cria alguma coisa. Então, existia a parte científica, que dizia que era assim que funcionava,
e a parte mitológica da igreja. A igreja preferiu a parte do geocentrismo. É isso aqui. E isso perdurou durante séculos, até que chegou alguém chamado quem? Opa, já desculpe, gente. Eu sei que o Biro falou, o Biro me chamou, você tem que ficar mais sério, isso aqui é uma coisa séria. Quem que criou? Ah lá. Quer dizer, o que nós pensávamos? Que o Sol é que andava. E alguém fazendo cálculos. Não tinha telescópio, não, tá? Descobriu isso aqui, ó. Está lá no item 10 e 11. Até que a partir do século XVI a ciência mudou completamente. Revolução científica. A visão do espaço. E que era adotada pela igreja como verdadeira. Já expliquei os motivos. Primeiro, o movimento de rotação mostra que o Sol não é puxado por Apolo ou por qualquer outra teoria. Já começa daí. Ele tem um movimento de... Como é o nome desse movimento? Rotação. Por que nós estamos aqui e não somos arremessados no espaço? Porque você sabe qual é a velocidade disso aqui? 1.666 quilômetros por hora que roda. Alguém está com vertigem? Não, né? Que coisa maravilhosa. Você está vendo? É maravilhoso. Por que a gente não é arremessado? Porque tem um senhor chamado Isaac Newton que descobriu o quê? Que tem uma coisa que mantém a gente presinho aqui chamado a teoria da gravidade. A gravidade nos mantém aqui, porque a gente está girando. Então, vocês imaginem aqueles brinquedos, né? Lembra do Tivoli Park? E eles abriam o chão e ficaram, meu Jesus Cristo, e a gente não fica ali. É a força centrípeta ou centrífuga, é uma das duas, que nos mantém ali. E as máquinas de lavar mostram muito bem isso, né? Quando elas batem, quando acaba, elas estão todas grudadinhas lá, não é? A gente não tem que tirar. São leis físicas, gente. Tudo que é criado é físico. E aí, eles descobriram mais coisas por cálculos. Eles que eu digo, mas é um só, tá? Eles descobriram, ó, depois do movimento de translação, a lei da gravidade, a lei da ação e da reação, a Terra já não era mais plana, e sim um planeta, uma esfera. O que fica então em cima e o que fica embaixo? Ó Senhor, Haroldo Dutra fala isso, você reza assim, assim, assim. Por isso que Jesus se prostrava. Quando Jesus subiu ao Monte Tabor, ele se prostrou. Porque não tem em cima nem embaixo do lado. Deus está em tudo. E a terra é um símbolo, né, para nós, né? Quando as pessoas... Já viu pessoas que voltam para a sua terra depois de muito tempo, não têm o hábito de pegar, minha terra que eu nasci. E Jesus se prostrava. Então não tem mais essa... Você pode estar orando assim, Senhor, tudo bem? Ele está aqui, ele está ali, ele está em tudo. Porque eles descobriram o seguinte, não é o Sol que gira, somos nós. E você sabe qual é a velocidade da translação? Cadê minha caneta, gente? Vermelha. Ah, tá aqui. Ih, caramba. Não. A de 1000. Essa daqui é a velocidade da rotação. E a velocidade da translação é de 107.000 quilômetros por hora, o que dá... De que resulta isso aqui? E isso eu estou gostando de ver, né? Quem é que está falando aí? Semana que vem dá um nome aqui que você não vai pagar nada. Eu vou escolher uma pessoa, vou sortear quem vai pagar os R$50 do lanche. Não vai ficar no meu lugar. Já ficou demitido. É isso aí. Dia e noite. Guarde para a senhora as suas respostas, tá? Estou brincando, fale tudo que a senhora quiser. Porque é muito mais importante a gente trocar essas ideias. Ele fez uma pergunta que quase que me quebrou. Eu falei, caramba, nós estamos dentro do cristianismo ou não estamos? No Brasil eu sei que sim, mas no mundo eu não sei. Não é? Ele fez uma... Vai que esses espíritas todos que estão por aí não estão lá naqueles 2,4 bilhões, pode ser 2,41 bilhões. Vai. Uma excelente pergunta, vou pesquisar. Então, isso está falando certo. A rotação nos deu o dia, a noite, a transmissão nos deu o quê?
Isso aí, o ano e as estações. Eu aboliria essa daqui, mas eu não sou Deus. Né? Então, volta, isso é só porque está demais, né, gente? Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Então, vamos lá. Olha quantas coisas. Vocês imaginam, no século II, a igreja, nós somos o centro, acabou, o céu ele tem um tamaninho, ele vai até um determinado lugar, as estrelas ficam coladas lá, inferno embaixo, céu em cima e acabou. De repente vê aquilo tudo ali, só no sistema solar. E aí aconteceu a famosa revolução científica. Aquele vermelho ali é para dar essa sensação de revolução. E o que ela fez? A fonte está ali, tá, gente? Descomplica, Brasil Escola e Wikipédia. Um dos primeiros nomes a marcar a revolução foi esse homem aqui, que foi o cara. Porque ele não tinha instrumentos. Ele que criou. Saiu do geocentrismo para o heliocentrismo. Na base do cálculo matemático. E aí ele 1473 a 1550, cientista que vai se tornar fundamental para a ruptura com o pensamento que existia desde a antiguidade, defendendo o sistema solar com a Terra estática no centro do universo. Copérnico, através do empirismo, Chico aí, Chico, obrigado, senhor. Que Kardec fala o tempo todo na Gênese? Empirismo. Intuição. O que nós vimos no primeiro slide, Einstein falando? Tudo que nós vamos descobrir, nós temos que ter uma intuição. Nós podemos até ter um conhecimento, mas a intuição é importante na vida de todos nós, não é? Você tem um conhecimento, você está vindo ali com cálculo, mas pô, tem alguma coisa. Aí vem uma intuição. Esse detalhe aqui. Não é? Então, ao invés de experiências e análise, olha só, tudo que o Espiritismo fez, empirismo, experiências, análise, vai questionar o modelo existente e propor uma teoria heliocêntrica, ou seja, a Terra que gira em torno do Sol, o centro do universo. Copérnico influenciou outros cientistas como Galileu Galilei e Johannes Kepler, que resgataram seus textos e desenvolveram ainda mais ideias de Copérnico, alcançando novas descobertas como manchas solares, anéis de Saturno, lei dos corpos, satélites artificiais, a lei de Kepler e até mesmo as inovações com a melhoria dos telescópios e lentes. Abriu-se a caixa, te pegaram assim a caixa que a igreja guardava lá para me dar isso aqui, abre. E lembra daquele anjo que eu falei que trazia as verdades e ele caiu e a verdade se espalhou no mundo e a igreja guardou um monte delas? Deus chegou e falou assim, vou botar um monte de cientista que vai chegar lá, dá licença e me dá. E foi isso tudo que aconteceu de maravilhoso. Mas o que me espanta em Copérnico é a matemática. E vocês vão ler uma coisa aqui muito interessante. Nicolau Copérnico trouxe o heliocentrismo através, olha lá, está vendo a mãozinha dele? De cálculos. Cálculos. Parece até que tem um espírito ali, né? Eu peguei a coisa sem que mais, parece que tem um espírito. É isso. E isso começou a ser debatido no mundo inteiro. Até que Galileu falou, é isso mesmo, e ele foi condenado pela igreja. Ele teve que fazer uma carta dizendo que aquilo era mentira. E ele fez só para dizer o seguinte, legal, vou discutir, eu sei que é, mas a carta que ele escreveu, ele está aprovado isso, né? Se você parece que tem, como é que a gente chama aquilo? Tem uma coisa que quando você escreve, aí as primeiras letras tem o seu nome, por exemplo, pega assim, meu amigo, tem um nome aquilo, ele botava, né? Descobriram acróstico, ele fez um acróstico na carta, e um cientista descobriu, falando assim, a Terra não é o centro do universo, é o Sol, mas ele escreveu a carta que eles queriam. E ele não foi para a fogueira, nem foi condenado. Então, a ciência moderna são considerados pais dessa ciência, dessa revolução maravilhosa que apontou para o universo com um outro olhar. Nicolau Copérnico, ele era astrônomo e matemático polonês. Aí, Paulo, polonês, em 1473 a 1543, o heliocentrismo.
Depois veio Galileu, eu botei asterisco aqui, depois eu explico. Astrônomo e físico de Florença, 1564 a 1600. Ele pegou heliocentrismo e trabalhou mais sobre isso, criou um telescópio, descobriu planetas, foi acusado de heresia pela igreja. Johannes Kepler, astrônomo, astrólogo, matemático alemão, 1571. Olha como eles vieram um atrás do outro, gente. Leis do movimento planetário, mecânica celeste. Olha a frase dele. Prestem atenção naquilo que a gente já viu lá atrás. A geometria existiu antes da criação do universo. A geometria é Deus. Um homem que nasceu em 1571. Que estava ainda sob o jugo daquela igreja que nada podia sair daquele... A Terra é o centro de tudo, de um negócio que tem trilhões de estrelas, trilhões de galáxias. E ele disse que isso. Porque eles trabalhavam muito com a matemática. A geometria existiu antes da criação, a geometria é Deus. Isaac Newton, astrônomo, físico, matemático inglês, 1640. Você está vendo que veio um atrás do outro? Um atrás do outro. É como foi Deus, vai, agora vai. Não veio os espíritos para a doutrina espírita? Vieram os espíritos para a ciência. Era o momento da humanidade. Por isso que Jesus falou, quando chegar a hora, eu vou te mandar um consolador. Porque aí, antes disso, eu já vou ter mudado a cabeça das pessoas. Iluminado, não é mudado não, iluminado. E ele nos trouxe o quê? A lei da gravidade, de ação e reação, bem espírita, né? Causa e efeito, as leis de Newton sobre o movimento dos corpos. E olha a frase que ele falou. Se eu vi mais longe, é porque eu estava sobre ombros de gigantes. Ele escreveu essa carta a Robert Hooke em 1675. As fontes estão na própria Gênese, no site da USP e no Wikipedia. Então, esses espíritos trouxeram uma revolução que não parou mais. E dessa revolução veio Nicolau Galileu, Johannes Kepler, veio Newton, Einstein, Stephen Hawking, esse que eu trouxe para vocês, Carlo Novell. E eu não ia botar o nome dele, não, mas tive que botar o Neil Tyson, Grayson Tyson, que rebaixou Plutão de planeta para planeta não, e ela adora, ela tem tudo, a gente tem um monte de livro dele, Buraco Negro e Física para os Apressados, maravilhoso livro. Mas ele briga com Deus no livro Buraco Negro, ele briga com Deus o livro inteiro, parece que ele quer provar que as coisas são ao acaso, mas quanto mais ele briga, mais ele, né? No livro, mais ele diz que é um excelente, ele aparece no Big Bang, que o Sheldon vai pedir desculpa, ele, você rebaixou Plutão, eu falei isso mesmo, Sheldon, não pede desculpa não, ele faz uma ponta, é um grande cientista, e ele fazia cosmos, ele era muito amigo do Carl Sagan, ele depois esse programa sumiu. A conclusão que chegamos, hoje eu estou e você querendo me demitir, o que dói. Mas a gente é imortal. Qual é a conclusão que nós chegamos disso tudo? Está lá no item 14 da quarta edição. Finalmente, a astronomia não é mais um sistema criado sob conjecturas e probabilidades, em cima de teoria, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Cálculo e geometria, olha só, Kardec falou isso em 1868. E Newton já dizia, e o Kepler já dizia o quê? A geometria existiu antes da criação. A geometria era a própria criação, era Deus, era tudo. O universo não é geométrico, gente. O universo é todo geométrico. A gente vê a estrela, aquelas pontinhas. Tem cometa que é assim, tem um cometa que é redondinho, certinho. As rotações, translações, os movimentos são elípticos, não são assim certinho, tem várias formas, é geometria pura, é uma coisa maravilhosa, tudo regido pela gravidade e por essas distâncias astronômicas maravilhosas. Então, finalmente, nós sabemos que a astronomia não é mais um sistema que fala de conjecturas e probabilidades, como a doutrina espírita será reconhecida um dia, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria,
Desse modo, se acha assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Está aqui. E aí, não podemos esquecer de Haroldo Dutra, mas quem é que está por detrás, do detrás da ciência de todas as religiões? Quem é? Pergunta para a próxima, que vai, ó, aquilo ali, ó, foi intuição. Vai bombar. Então, ó, no próximo encontro, dia 22, nós vamos entrar aí no capítulo que alguns livros da Gênesis chamam de uranografia, mas, na verdade, é astronomia. E nós vamos falar, dividir em duas partes, que é muito grande. Então, vai ter a parte 1, vamos falar de galáxias e muitas coisas, e a parte 2, depois do Carnaval. Então, eu espero que eu tenha conseguido, assim, passar essa noção, porque o assunto é muito abrangente, e que vocês retornem no nosso próximo encontro. Muito obrigado.